A paz do Senhor, irmãos do curso CFO 2022, já finalizando, né? E que Deus abençoe a todos. Estamos aqui, irmão, no terceiro módulo, tá bom? Iremos começar o terceiro módulo, a aula 1. Essa aula será chamada, tem o tema, chamada Desenvolvimento do Obreiro, tá bom? Chamada Desenvolvimento do Obreiro, tá? Nesta aula serão tratados os seguintes assuntos: definições e tipos de chamada, passos para descobrir a chamada e suas prioridades, personagens bíblicos que atenderam a chamada de Deus. E ao finalizar esta aula, você será capaz de compreender e explicar os tipos de chamada, compreender e explicar a importância da chamada, conhecer os personagens bíblicos que foram chamados por Deus. Eu espero que todos já estejam com as suas apostilas, tá bom? E aqui nós vamos fazer um resumo, irmão, dos assuntos, e você acompanha na apostila, literalmente, tá bom? Todos os assuntos. Aqui eu posso até pular um pouquinho, mas aí na apostila você acompanha tudo direitinho lá, tá? Então vamos começar a aula. Boa sorte a todos, tá? Vamos orar a Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença. Abençoa todos os irmãos do curso, meu Deus, dá entendimento, sabedoria, clareza, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se sair algum ruído aí, algum latido de cachorro, que nós estamos gravando aqui em casa, e vamos lá, né? Deus abençoe a todos, tá bom, irmão? Então acompanhe aí na página 135, que diz: a primeira é chamada e desenvolvimento do obreiro. Os grandes homens de Deus citados na Bíblia não surgiram por acaso ou se autopromoveram. Deus os chamou. É Deus quem escolhe, prepara e envia o obreiro, conforme a sua soberana vontade, tá bom? Após a realização desta aula, aprenderá o significado da chamada ministerial. Você também será capaz de compreender de que forma Deus ocorre a chamada, o propósito da chamada e quando seremos chamados, tá bom? Sendo assim, as dúvidas e inquietações não atrapalharão a sua vida ministerial. Ou seja, irmãos, aqui nesse primeiro tópico, como será que aconteceu a minha chamada, ou como será que vai acontecer? Nós sabemos que nós já estamos na igreja, no ministério há muito tempo, cada um já tem basicamente essa função, mas tem pessoas ainda que ainda não se encontraram dentro da igreja, já estão há muito tempo no ministério, mas ainda não entenderam essa chamada. Tem pessoas que quando entra na igreja, rapidamente Deus levanta, né? Como pastor, obreiro, como fazer alguma função ministerial, né? Então Deus já coloca literalmente, mas tem pessoas que vai demorar. E aí você também tem que saber o que você vai fazer da sua vida. Será que ele encaixa nesse grupo aqui? Será que você encaixa como ministrador da palavra, ou como cuidador da obra de Deus, ou como evangelista, ou como missionário, ou como cuidador da igreja, né? Então, ou como louvor, você canta bem. Então você tem que entender seu chamado dentro da igreja. Às vezes tem muitas pessoas que querem fazer muita coisa, e não é isso. Você tem que fazer a coisa com muita dedicação e qualidade, tá bom? Então você tem que entender qual é o seu chamado dentro da igreja. E esta aula, ela é muito importante para isso, para nós sabermos qual é o nosso chamado dentro da igreja, o que Deus ele chamou a gente, né? Qual foi a função dentro da igreja, tá bom, irmãos? Aí você pergunta, mas o que é chamada? Equivocadamente, alguns obreiros acham que ser ministro da casa de Deus é ser como um profissional secular. Então surge a pergunta: ministério é profissão? Claro que não, né? Então a nossa vida secular, ou seja, lá fora da nossa profissão, ela é diferente daquilo que Deus ele nos chama dentro da igreja, né? Às vezes tem pessoas que lá fora elas são uma bênção, são professores, são cuidadores, né? São pessoas que têm uma vida
em abundância, de prosperidade dentro do mundo secular, né? São pessoas desenvolvidas, pessoas que estão literalmente fazendo coisas boas, mas dentro da igreja, será que ela vai fazer a mesma coisa, né? Então, ministério não é profissão, tá bom? Desde os primórdios, no sacerdócio ou na igreja, os homens e as mulheres de Deus exercem o ofício de servir a Deus por amor. Todos eram impulsionados pela chamada divina. Mas o que podemos entender por chamada divina, né? É a chamada que nasce no coração do obreiro através de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que você vai ouvir a voz de Deus e literalmente Deus ele vai tocar dentro do seu coração e você vai ver que é o próprio Deus que está chamando você, já ungiu, já te ungiu, né? Já te escolheu, já fez de tudo. Você já ouviu a voz de Deus, então essa é uma chamada divina para a sua vida, tá bom? Vamos lá, definição de vocação. Vocação humana é quando uma pessoa reflete e percebe que gosta de determinada atividade ou profissão, a qual sente que pode desempenhar com facilidade. A pessoa normalmente se sente contente e realizada por alcançar aquela posição. Ser médico, advogado, professor, lavrador, mecânico, etc. Então, isso aqui é uma vocação humana. Quando você se sente bem na profissão onde você está, você já se perguntou, poxa, eu faço isso aqui, mas será que eu tenho amor por isso aqui que eu faço? Será que é isso mesmo que eu quero? Você que pode ser um pedreiro na vida, na vocação humana, pode ser um médico, ou pode ser um comerciante, pode ser um pecuarista, um agricultor. Você faz com amor? Se você fizer com amor, se você gosta do que você faz, é uma vocação humana. Isso aí você faz com carinho, mas tem coisas que você não faz. Tem coisas que você vai dizer assim, mas eu não gosto de fazer isso, eu faço por necessidade. Então, existe esse lado aí, tá bom? De vocação humana. Vocação divina. A pessoa sente que foi escolhida para executar determinada função ou serviço para Deus. A pessoa tem a convicção de que está fazendo a vontade de Deus. Aqui existe a renúncia a qualquer pagamento ou troca com Deus. Então aqui, a vocação divina basicamente é aquilo que você faz dentro do ministério, dentro da igreja, para Deus. Você faz com amor, sem pedir troca de nada, sem pedir a Deus que você está fazendo, você que é um financeiro, você que é um obreiro, você que faz alguma coisa dentro da igreja pastoral, né? Você tem uma chamada divina, você gosta de fazer sem querer algo em troca de Deus. Então isso aí é uma chamada, uma vocação divina que está dentro do seu coração, tá bom? Então isso aí é muito importante para nós. Tudo que nós fizermos de bom, nós temos que fazer com amor para Deus, sem querer nada em troca, sem querer função, sem querer cargo, sem querer apenas fazer porque Deus te chamou, tá bom? Então essa aí é uma vocação divina. A convicção da chamada, quando você tem certeza da sua chamada, né? É importante que tenhamos a convicção da nossa chamada ministerial. O obreiro que não tenha a certeza da sua vocação na obra do Senhor ficará confuso e infeliz por não saber o que fazer ou para onde ir. Isso aqui ocorre muito dentro das nossas igrejas. Às vezes tem pessoas que elas entram dentro da igreja e elas ficam de um lado para cá sem entender. Ou será que eu vou pregar? Eu vou cantar, eu sei cantar. Eu quero ser igual como um irmão, ele evangeliza, é uma benção. Eu quero ser igual a irmã, que ela ajuda, olha aí como os eventos. Então a pessoa fica perdida, ela não sabe o que ela está fazendo, né? E aonde se colocar. Então você tem que ter convicção do que você irá fazer dentro do ministério, dentro da igreja, até a convicção da sua chamada. Eu gosto de pregar, então exerça a sua função, leia a Bíblia, jejue, se consagre, ouça a palavra de Deus também, você que é pregador, gosta disso, ouça a pregação de outros, né? Vá na igreja, ouça os ensinos, que você quer pregar, mas não quer aprender, como que você vai ensinar? E como que você vai pregar? Então tem isso aí também, para você ser pregador da palavra de Deus, você precisa primeiro ser ensinado. Os discípulos de Jesus, eles foram ensinados antes de ele sair para o campo. Então tem pessoas que querem cantar, mas não querem ensaiar, não querem
ou se consagrar. Então você tem que ter a convicção do teu chamado. Não fique de um lado para o outro. Tenha certeza naquilo que você vai fazer, que você vai fazer com convicção e com clareza, tá bom? Olha só, Moisés foi um homem chamado pelo Senhor, por isso diante das rebeliões e tumultos agiu com sabedoria, calma e equilíbrio, tá? Quando Deus quis destruir os israelitas, Moisés intercedeu fervorosamente a favor dos israelitas. Então Moisés entendeu que ele era chamado por Deus e que ele deveria interceder por aquele povo. Olha só, então olha como ele exerceu a função dele de líder do povo, né? Aí você pode ler mais aí nesse tópico aí sobre Moisés. Paulo, depois de ser apedrejado pelos judeus opositores de evangelismo, do evangelho da graça, não desistiu da missão de pregar as boas novas como convicção da sua chamada. Então Paulo, ele foi apedrejado, irmão, mas ele não desistiu da sua chamada de pregar as boas novas aos gentios. Então Paulo, ele foi pregado, ele foi apedrejado de um jeito que quase ele morre, mas ele não desistiu. E você? Será que você já pensou em desistir da sua chamada? Por causa que falaram de você, ou que apontaram o dedo, ou que disseram que você não está fazendo a coisa certa, e você tem convicção de que está fazendo a coisa certa, que os outros não estão, mas você está, porque você está convicto da sua chamada, e o que você está fazendo é uma coisa que Deus, ele colocou dentro do teu coração. Então não desista, você tem que ter convicção disso. Paulo, ele teve convicção, mesmo ele sendo apedrejado, mas ele seguiu em frente. Então você tem que seguir em frente também. A chamada e a missão, né? Deus terá uma missão para você como propósito da chamada, né? Então você vai ser chamado e Deus, ele vai colocar uma missão para você fazer. Ele nos chama para uma missão bem definida. Esta missão pode ser para liderar ou para ser liderado, portanto devemos estar atento à sua voz e dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ao ser chamado, você terá convicção do que Deus quer para a sua vida. Então você, em determinado momento, você terá essa convicção e você terá que realizar uma missão. O nosso missionário Davi Miranda, Deus chamou ele. E através da vida dele, muitas coisas foram feitas. E nós vemos que grande é a obra de Deus que Deus fez na vida dele. Assim como Samuel também chamou para ser sacerdote, profeta. Então nós temos que ouvir também a voz de Deus e saber qual é a nossa missão. E a missão, irmão, ela tem um começo e ela tem um fim. Vai ter uma chamada que você vai ser chamado para cumprir uma missão. E essa missão, ela vai acabar. Aí depois você vai perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Mais uma coisa, acabou minha missão aqui, eu quero fazer outra missão. Então você vai perguntar para Deus, né? Bom, uma pessoa chamada pelo Senhor não vive em dúvida. Ela sabe que foi Deus que chamou. E ela sabe o que ela está fazendo e que vai dar certo. Então ela tem que ter uma convicção. Vamos ver exemplo. Noé foi chamado para uma grande missão, que era construir a arca, né? Construir a arca. Abraão foi chamado para ser pai de quê? De uma grande multidão. E foi. Nós somos descendentes de Abraão. Moisés, na idade de 80 anos, foi chamado para ser o libertador dos hebreus na terra da escravidão. A missão dele: tirar o povo lá do Egito. Então a missão de Moisés: levar até a terra prometida. A missão dele acabou ali, né? Os métodos de Deus para chamar alguém para a sua vida. Como Deus, ele chama? Quando Deus chama os seus servos, ele tem razão, ocasião e decisão soberana. Além disso, podemos dizer que Deus usa alguns métodos. Observe a seguir as definições dos métodos que Deus usou. Vamos ver? Definição direta, né? Deus, ele chama diretamente mesmo. O próprio Deus se dirige ao seu servo e designa para a realização de uma obra específica. Então ele chamou Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo para a minha face. Então você vai ler todo esse tópico aí para entender melhor isso aí, tá bom? Então ele chamou diretamente Noé, chamou diretamente Moisés, Samuel, Isaías, os apóstolos através de Jesus Cristo, Paulo através de Jesus Cristo, tá bom? Então você lê tudo isso aí, você vai ver que é o método direto, Deus chamando diretamente. E método indireto:
Deus chama os servos através de sonhos ou de outros servos para a realização de uma obra designada. Vamos ver quem ele chamou. José, né, teve um sonho. Josué, através de Moisés. Timóteo também foi chamado, indiretamente, mas foi chamado por Deus, tá? Aí você lê também esse tópico aí. Quando Deus vai me chamar? Você pode fazer essa pergunta. Esta é uma pergunta muito comum que o obreiro faz para si mesmo. É necessário que entendamos que a chamada de Deus é soberana, ou seja, é uma atitude exclusivamente dele. Não há uma idade específica, sexo, raça ou classe social. Então vai ser no tempo de Deus. Ele vai ver o que você está fazendo também, né? Primeiro nós somos chamados o quê? Para a salvação. Depois o Senhor ele designa nós para algo dentro do ministério, dentro da igreja, onde você estiver. Você tem que esperar o tempo de Deus na sua vida. Ele vai te chamar na hora certa. Então vamos pular aqui, irmão. Algumas ele chamou ou na velhice ele chamou Abraão. Abraão já era um senhor de idade. Chamou Noé e chamou Moisés. Característica da chamada: a chamada é feita por Deus. A chamada é pessoal. Você lê isso aí também depois, tá bom? A chamada é soberana, ela vem de Deus mesmo. A chamada ao ministério é definitiva. A chamada tem sentido espiritual. Então existem vários tipos de chamada, né? Você está na igreja, daqui a pouco Deus toca no coração do pastor, você vai ser um dirigente de uma obra. Daqui a pouco Deus toca no pastor, você vai ser um ungido, obreiro, obreira. Você vai ter uma determinada função dentro da igreja. Então Deus está chamando você. Vamos lá, a importância da chamada. O que diferencia o ministério do evangelho do trabalhador secular? Tem esse lado diferente. É a chamada divina. Dons naturais ou posições de liderança no mundo secular não garantem uma chamada para liderar uma igreja, muito menos sucesso a quem possui tal posição. Muito acontece isso dentro da nossa igreja. Às vezes você vê que um irmão, vamos dar exemplo, o irmão é um policial, né? Aí é uma benção lá fora, né? Mas só que não encaixa dentro do contexto ministerial, né? Então tem essa separação aí da importância da chamada. Não quer dizer também que aquele que está lá fora, que exerce uma função de liderança dentro de uma empresa, ele pode ser um líder dentro da igreja. Então tem essa questão aí, entendeu? A chamada divina de Deus é quem vai diferenciar a importância dessa chamada. Às vezes o irmão pode ser até um douto dentro da igreja, ou seja, não pode conhecer a letra, né? Não pode ser um homem que tem ensino médio superior, mas é um homem que é uma bênção, sabe dirigir uma igreja como ninguém. E aí Deus chama ele. Então isso aí é uma importância, é uma chamada divina de Deus. Então difere daqueles que estão lá no mundo do que daqueles que estão dentro da igreja, né? Tem pessoas que às vezes lá fora é uma benção, é pescador, pesca que uma beleza, mas dentro da igreja não sabe pescar uma alma para Deus. Então você vê a diferença disso aí, né? A diferença, a importância da chamada. O valor da chamada é medido pelo grau de importância daquele que convoca o líder. No caso do ministro do evangelho, ele é chamado por Deus, portanto pode-se concluir que o chamado possui valor superior a tudo e a todos, pois é o Senhor que o convoca. O Senhor que convoca, né? Infelizmente muitos obreiros possuem chamada divina, isso aqui é importante, porém não a valorizam, demonstrando desta forma pouca importância a Deus e sua chamada. Esta atitude pertence àquelas pessoas que acabam fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Para os tais, as escrituras dão uma dura advertência em Jeremias, né, 48:10, você lê lá. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus e Pai. Então tem pessoas que são preparadas para dirigir uma obra, fazer uma determinada função, mas vai falar para ele. E já são pessoas abençoadas por Deus, mas não querem fazer a obra, né? Ou se sentem incapazes, ou não querem mesmo porque não querem. E já são pessoas que são ungidas por Deus,
têm a chamada divina, mas não querem. Então você que está dentro da obra, você tem que entender essa chamada. E Deus, ele te qualificou, mas você tem que saber aonde você vai encaixar dentro da obra de Deus, tá? Tipos de chamada, aí você lê também, tá bom? Esses que estão em negrito, estão em preto aí, né? Do tipo vem para cá, sem Deus, tem qualquer participação no caso, então, né? Tem a autochamada mesmo, a própria pessoa se oferece, né? Chamando a si mesma, sem Deus eu ter convocado. Tem a chamada de Deus, quando Deus chama o homem, né? E tem a chamada, a autochamada, né? Que a pessoa mesmo se oferece, e a chamada de Deus. Diz, irmão, mas eu posso fazer isso? Pode, irmão, você pode. Dentro da igreja, você está vendo que está faltando ali, você sabe que não é aquilo que você quer, mas você pode ir lá e ajudar. Se você vê que não vai dar certo, você pode retroceder, porque não foi Deus que colocou você ali, mas você tá ajudando de alguma forma. E aí quando Deus colocar alguém, você sai e aí essa pessoa assume, né? Mas você pode ir lá também ajudar, não deixe de não ajudar, porque não é minha chamada, eu não vou me meter ali. Poxa, mas vai lá e ajude. Talvez você diga, mas eu não sei fazer isso como que é para fazer, mas eu posso ajudar de alguma forma, né? Então você tem que também ajudar nisso aí, tá? E quando a pessoa é chamada por Deus, ela vai fazer como ninguém. E aí você tem que aceitar, irmão, quando a pessoa vai fazer melhor do que você. Porque você tem que saber que foi Deus que escolheu aquela pessoa. Não vai ficar com inveja. Porque essa pessoa fez melhor. Não, foi Deus que colocou ela. Você tem que saber isso aí, tá bom? Nós temos que saber, dizer, poxa, o irmão fez melhor do que eu, amém? Porque é a chamada dele, não é a minha chamada, né? Você tem que entender isso. Abraão deixou a sua terra e a parentela, então foi uma chamada de Deus. Moisés deixou sua elevação, posição no Egito. Eliseu deixou seus bois e sua agricultura. Pedro e André deixaram suas redes de pescar. O que a chamada ela garante? Proteção, provisão, fidelidade de Deus e cumprimento das promessas. Deus, ele falou que vai cumprir, então ele vai cumprir na sua vida. Então, irmão, vocês leiam mais adiante, já finalizamos, tá bom? Sobre o desenvolvimento e a chamada ministerial. Então, que vocês possam aproveitar mais como obreiro, em saber entender a sua chamada. Leiam todo o contexto da aula, tá bom? Já estamos finalizando esta aula do CFO no ano 2022 e que vocês aproveitem, que essas aulas que elas verão por aí são muito importantes para todos nós e que você que é obreiro possa entender a sua chamada dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da sua vida, como pai, como mãe, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Amém.